Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Dionísio, sou professor de biologia e hoje nós vamos trabalhar com uma aula cujo título é Introdução às Bases Biológicas. A fundamentação para se estudar as bases biológicas é exatamente uma matéria ou uma disciplina da biologia chamada fisiologia. A fisiologia, ela estuda os mecanismos de funcionamento dos organismos. Rudolf Virchow foi um alemão que no século XIX descreveu que a célula é a sede do metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas e processos que mantém a célula viva e funcionando. Assim, metabolismo pode ser classificado em dois tipos: as reações de união de moléculas, de construção de novos materiais celulares, que são as reações de anabolismo, como por exemplo uma reação muito importante, um processo muito importante que é a síntese de proteínas nas células, e o catabolismo, as reações de quebra de moléculas. Entre esses processos de catabolismo nós temos o processo de obtenção de energia para as atividades celulares, que é o processo de respiração celular. Então, portanto, o metabolismo é algo ou um processo vital de todo ser vivo que as células realizam. O metabolismo ele é dividido em anabolismo, que é o processo de união, síntese de moléculas, e o catabolismo, que é o processo de quebra, de separação dessas moléculas, de degradação. A partir do momento em que as células, os organismos vivos foram formados, ou seja, a matéria viva que existe no nosso planeta, nós temos a condição dessas células de realizar exatamente esses processos metabólicos. Por isso, todo ser vivo ele é formado por células. Um ser vivo ele pode ser formado por uma única célula, como existem as bactérias, ou por múltiplas células, ou seres pluricelulares com muitas células, como é o nosso caso do ser humano e tantos outros seres, como os vegetais, né? Existem algas também pluricelulares, apesar de ter algas unicelulares, né? Fungos unicelulares e pluricelulares. A diferença é a quantidade de células. Mas existe uma outra característica também que é importante quanto à célula. Existem seres que a célula tem uma organização como essa aqui que nós estamos observando. E aí essas células aqui são chamadas desses seres de células eucarióticas ou eucariontes. Essa célula recebe esse nome porque o núcleo dela, ela apresenta o envoltório nuclear. E esse envoltório nuclear é chamado de carioteca. As células que não apresentam esse núcleo envolvido, organizado, são chamados de procariontes. E o que tem dentro do núcleo? Nós temos ali o material genético, o DNA. As células procarióticas, elas são mais simples. E com isso a sua organização interna também é mais simples. E apresentam então um núcleo não organizado. As células eucariontes têm um núcleo organizado. Mas ambas são células. Os seres pluricelulares, todos eles são eucariontes. Nos seres unicelulares, nós vamos ter seres que são procariontes, como as bactérias e cianobactérias, e os demais seres vivos unicelulares são todos eucariontes, como protozoários, fungos unicelulares. Para a gente poder entender que tanto seres pluri como uni, seres que têm uma visão macroscópica como o nosso corpo, somos formados pela unidade vital de todo ser vivo, a unidade básica que é a célula. A célula, portanto, recebe esse conceito. Ela é a unidade estrutural e funcional de todo o organismo. Os seres vivos vão apresentando vários tipos de células. Aqui nós observamos algumas células que nós encontramos no nosso corpo, no corpo humano, né? Neurônios, sistema nervoso, hemácias das células do sangue, células musculares, células epiteliais e assim. Mas todo ser vivo é formado por célula. Dentro das células eucariontes, nós vamos encontrar
um monte de compartimentos, de divisões, e cada um deles tem uma função dentro da célula. Esses compartimentos, essas estruturas, auxiliam para que a célula tenha esse metabolismo, essas reações químicas, inclusive no seu comando. Toda célula tem as 3 partes básicas: a membrana celular, o citoplasma, onde esses compartimentos todos estão envolvidos aqui, e o núcleo. A aula, para que vocês tenham noção de todo o funcionamento dessa estrutura, dessas células, vocês podem encontrar no canal, nos links, e serão realizados posteriormente a este estudo para aqueles que não viram. Aqueles que já viram podem estar observando, mas essa organização são de células mais complexas. A partir da célula, o ser vivo foi se originando. Então, portanto, nós temos a célula, unidade básica. E dentro de todos os seres vivos, já que todo ser vivo é formado por célula, nós temos uma composição de organização. Temos seres com uma única célula, seres com múltiplas células. Mas, afinal, do que as células são formadas? As células têm estruturas menores, então as suas partes, como nós falamos anteriormente. A membrana celular, o plasmática, o citoplasma, o núcleo. Tem os compartimentos, como nós vimos no slide anterior, aqui, voltando novamente, que nós chamamos de organelas, organoides citoplasmáticos. Mesmo as células mais simples, existem os ribossomos, pelo menos dentro dessas organelas. As mais complexas, com maior número de estruturas. Mas do que elas são formadas, essas estruturas? Essas estruturas são formadas por moléculas. Na verdade, as macromoléculas que vão formar as paredes, que por sua vez são formadas por moléculas menores e que têm como sua composição básica o átomo. Opa, átomo? Aquele elemento químico, o átomo, que nós estudamos ali na química, é tudo que existe na natureza, ser vivo ou não vivo, matéria viva ou matéria não viva, já que o átomo é a unidade básica da matéria. Então a estrutura do átomo, os elementos químicos, vão formar tudo aquilo que tem vida como não tem vida. E nos seres vivos, eles vão se juntando e formando moléculas que são unidades mais complexas, que são conjuntos de átomos. E esses conjuntos de moléculas simples vão se juntando e formando moléculas maiores, que nós podemos chamar de biomoléculas ou as macromoléculas. Moléculas complexas, como nós temos aqui o nosso DNA, onde nós temos toda a nossa característica genética. Assim, o nível de organização de todo ser vivo, ele começa de uma estrutura simples do átomo a uma molécula, depois a uma macromolécula, e essa macromolécula vai originar os organoides, os orgânulos, as organelas. Delas vão surgir as células, unidade básica da vida. Os seres mais desenvolvidos, mais evoluídos, vão se organizando essas células com semelhança em forma e função e vão formando os tecidos. Esses tecidos vão originar os órgãos. Os órgãos formam um sistema, só que nós não temos um único sistema. Então, os vários sistemas diferentes, os conjuntos deles vão formar o organismo, o corpo todo. Como nós vimos aqui no slide anterior, originando, por exemplo, o nosso corpo humano. Mas ninguém vive sozinho. Não existe uma única espécie. Assim, as espécies dos organismos, como do ser humano, ou mesmo de um lobo-guará, como está aqui descrito, eles precisam se juntar, cada um na sua conjunto, formando as populações. A população de um, de outro, vão se juntar com o ambiente em que eles vivem, formando a comunidade. As comunidades juntas, com relação com o ambiente, vão formar os ecossistemas. E o conjunto dos ecossistemas vão formar o nosso planeta, por exemplo, que nós chamamos de biosfera, a biosfera terrestre. Por que a gente chega nessa parte de ecologia? Para a gente poder entender que ninguém vive sozinho, que as relações que nós temos é um mecanismo complexo. Nós não podemos ter só a espécie humana, assim como nós precisamos do ambiente para poder sobreviver, desenvolver.
temos essa necessidade de ter contatos com membros da mesma espécie, mas temos todos algo no nosso interior que comanda cada ser formado. Nós, seres vivos, seres humanos, dependemos para ter o corpo perfeito, ter sistemas trabalhando de forma perfeita. Temos órgãos de cada sistema trabalhando de forma perfeita. Os tecidos desses órgãos, as células desses órgãos, as estruturas, os compartimentos das organelas. Temos disponíveis os componentes químicos. Para a gente entender que a vida, que a capacidade vital, é necessário um conjunto de tudo. Desde aquilo da síntese da matéria, da base do átomo, ao colosso fundamental e tão importante quanto um organismo multicelular, o ser humano, ser com trilhões de células, assim como tantos outros. Para garantir todo esse funcionamento, nós vamos observar aqui os processos vitais. Todo ser vivo que é formado por célula, ele tem capacidade de ter conjunto de funções que garantem a manutenção das condições estruturais que formam e funcionais que realizam o funcionamento desse ser. Quais são elas? O metabolismo, o movimento, o crescimento, a diferenciação celular, a reprodução e a excitabilidade. O que é o metabolismo? Conjunto das reações químicas que garante o bom funcionamento, o desenvolvimento do organismo. O que são esse movimento? O movimento que permite a gente ter uma inter-relação com o ambiente externo e interno e coordenar todas as relações. O crescimento que nos permite, desde a formação de uma única célula, ter o crescimento multicelular, desenvolvimento, o crescimento do ser, a capacidade da diferenciação celular, da formação dos tipos diferentes de células, da célula de origem à formação de vários outros tipos de células, como a gente observa nessa imagem. A reprodução que inicia aqui na fecundação, com células especializadas para garantir a formação de todo um ser. A estabilidade, excitabilidade, que é isso? Também chamada por alguns autores de irritabilidade. A capacidade de captar e reagir a estímulos, a ação e reação. Isso tudo que garante a formação do ser e depois as relações que ele tem de todo com os organismos. É toda essa relação que garante a parte básica de um ser. Por isso, o que é o ser vivo é aquele que é formado por célula, que tem a sua estrutura da célula como uma unidade estrutural que forma e funcional, fisiológica, que garante o funcionamento de um organismo. Meus caros, a partir daí, dessas condições, cada ser vivo, assim como nós, seres humanos, nós temos alguns problemas básicos dos organismos. Esses problemas garantem a manutenção da nossa vida. Esses problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia são obtenção de energia e de materiais, homeostase, coordenação e execução de movimentos e reprodução. Nós vamos descrever cada um deles para que a gente possa compreender como essa relação de um ser entre a sua estrutura interna e a sua estrutura externa garante a ele um bom desenvolvimento e, antes de tudo, algo de problema básico que ele precisa ter, o equilíbrio para garantir tudo isso. Então, entre a primeira relação importante é a obtenção de energia e de materiais. O que é isso? Nós, organismos animais, assim como todos os seres vivos, necessitamos de fontes alimentares de energia e de matéria-prima que usam para o nosso crescimento, as nossas eventuais separações. Existem seres que conseguem produzir seu próprio alimento, mas mesmo assim precisam de outras substâncias que adquirem no ambiente. Nós não somos esses seres. Nós precisamos totalmente da condição de adquirir do ambiente, das condições vitais.
Mas todos os alimentos que nós ingerimos não vêm substâncias prontas para ser absorvidas nesse corpo macroscópico que nós possuímos. Eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser metabolizados. Assim, as macromoléculas, elas, para serem utilizadas, elas precisam ser fragmentadas em moléculas menores. Aqui a gente observa uma condição vital. Todo ser vivo necessita de energia. Todo ser vivo precisa de materiais para desenvolver, para reparar suas estruturas. E para isso ele vai ter que realizar reações químicas. Hora de quebra, de degradação. Então, portanto, as reações metabólicas, catabólicas de degradação, para produzir energia, para transformar em moléculas menores. E depois ele vai sintetizar, ele vai produzir com os processos metabólicos, anabólicos. Então, o catabolismo e o anabolismo são fundamentais para a ação de obtenção dessa energia dos materiais que vão formar, que vão desenvolver, que vão garantir a vida de um ser. E aí? Como é que acontece isso? Tudo de uma vez? Entra tudo? Transforma tudo? Não. Como nas nossas células, toda uma estrutura, assim como nos nossos órgãos, nas nossas estruturas, tudo em compartimentos. Só que esses compartimentos precisam de condições necessárias. E é por isso que é necessário ter um equilíbrio do funcionamento. Homeostase é o conceito para a manutenção da estabilidade interna de um organismo, onde as células possam viver e executar normalmente as suas atividades. É fundamental para todos os organismos. A homeostase consiste na manutenção da composição química dos seres. A homeostase garante o equilíbrio do pH, que é a concentração ácida, básica, ou mesmo neutra, em equilíbrio das substâncias, dos componentes, dos ambientes internos da célula e depois das partes que essas células vão formar, dos tecidos, órgãos, sistemas. Manter a pressão osmótica, característica da pressão entre as substâncias internas e externas que se localizam, que se encontram, nas nossas células e nos ambientes que elas se desenvolvem. A disponibilidade de água, a substância vital para as reações químicas, para a maioria delas, já que é o principal solvente. E a temperatura ideal para cada substância, para cada reação. Tendo essa condição de homeostase, nós podemos ter a relação da coordenação e movimentos, algo que é importante para manter a estabilidade interna e manter ou adquirir, obter as reações, as ações coordenadas de um organismo. Então, a coordenação e movimentos garante a manutenção da estabilidade interna e é obtida por ações e coordenadas que acompanham as mudanças do organismo e do ambiente. Os organismos contam com sistemas de controle e integração, que comandam suas atividades, que movem-se para buscar alimentos ou para sua defesa. Esses movimentos exigem comandos sobre a atividade dos músculos que os executam. Assim, a partir de ter todo esse controle e manter um equilíbrio no organismo, é necessário para o ser vivo a reprodução. A continuidade da vida é uma imposição ditada pelo material genético. Originar descendentes é um desafio para todos os seres vivos. A perpetuação da espécie, uma grande parcela de energia adquirida por esses seres é consumida e é gasta na reprodução, que envolve a produção de gametas, a fecundação e o desenvolvimento. Esses, meus caros, são problemas gerados, que são no dia a dia, em cada momento, por ser vivo, ele tem que estar relacionando nos seus dias. Esses problemas
assim como as soluções encontradas são tratadas por uma ciência chamada fisiologia. Então essa fisiologia vai garantir, a partir daqui, os nossos estudos para conhecer essas bases biológicas de um ser vivo. Nós vamos parar por aqui. Até a nossa próxima aula. Peço para vocês dar um like aí se gostaram da aulinha e acesse aí e registre no nosso link. Até mais.